Nosso vídeo de hoje quero falar sobre um outro jogador ex-Goiás que já foi procurado pelo Verdão também na temporada de 2022, que é o Carlos Eduardo, jogador que hoje tem 27 anos, apesar das raivas que passou no torcedor ali em meados de 2015 até a metade de 2018, é um jogador que hoje com toda certeza seria titular na ponta esquerda ou até mesmo na ponta direita do Goiás. O Carlos Eduardo está jogando no Alanyaspor, 27 jogos com 3 gols marcados e uma assistência nesse ano. Tá? Ele foi sim consultado pela diretoria alviverde para a Série A de 2022 na metade da temporada. Acabou que as negociações não avançaram, ele acabou fechando com o Estoril Praia em Portugal. 13 jogos, 2 gols, fez até com uma campanha ok lá em Portugal e acabou fechando contrato. Ficou livre no Palmeiras e fechou esse vínculo no Alanyaspor da Turquia. O contrato dele lá na Turquia vai até junho de 2026, então tem sim um contrato longo. Deve sair da Turquia aí com meados de 30 anos de idade, aí sim pode voltar para o Brasil. Nesse momento, vejo como pouco provável, até porque a janela internacional já fechou, volta a abrir somente em julho. Então se o Goiás quiser contratar um jogador de fora, ele só pode trazer já quase na metade da Série B para a janela de julho, tá? Não seria aí o cenário ideal. Do Campeonato Turco, ele disputou 25 jogos, sendo 15 deles como titular, colocando 3 bolas na rede. O Carlos Eduardo, que foi sim, uma das maiores vendas da história do Goiás, vou até pegar aqui para vocês o valor naquela ocasião, negociado com o Pirâmides, né, o clube do Egito. O Goiás pagou, calma aí. Clube... Mas é difícil, quando você quer procurar uma informação rápida, você não acha. Na época, o Carlos Eduardo tinha 21 anos, 6 milhões de dólares na cotação da época, 23 milhões de reais para o Goiás, sendo sua negociação boa. Na ocasião, ele estava mal naquela Série B, né, de 2018, em 30 jogos só marcou 15 gols, foi para o Pirâmides e depois foi negociado pelo Palmeiras. Nessa negociação também com o Palmeiras, o Goiás acabou colocando um cascalho no bolso. Ele estreia no profissional em 2015, naquele Goianão, lembro das primeiras partidas do Carlos Eduardo, fez boas temporadas em 2016, 2017, 10 e 12 gols respectivamente, mas, primeiro, pegou times horrorosos do Goiás, né? 15, 16 e 2017, pelo amor de Deus, era tenebroso. O Carlos Eduardo também era jovem, errava muito, né? Às vezes, na hora que tinha que chutar, ele corria, na hora que ele tinha que correr, fazer um drible, ele chutava. Mas foi um jogador diferenciado. Você pega esses números dele, né? Que jogador que tá marcando 10 gols pelo Goiás ultimamente. Tá raro. Depois disso, não teve uma boa sequência, né? No Palmeiras, 19 jogos, só marcou um gol. Até faz uma boa temporada de 2020 no Atlético Paranaense. 8 gols e 5 assistências, mas já muito contestado pelo torcedor. 2021 não foi bem, 2022 também no Red Bull Bragantino, 28 jogos, não fez nada e acabou fechando com o futebol europeu. Pode deixar a sua opinião sobre o Carlos Eduardo, eu aceitaria agradecendo aos deuses do futebol um retorno nesse momento, tá? Apesar dos pesares, ser um nome muito bom para a realidade de uma Série B. Caro, tem esse contrato longo, vamos esperar um pouquinho mais, tá? Não seria um nome ideal, enfim, de uma Série A, mas para a Série B acho que funciona assim, até porque é um jogador que tem características diferentes, né? Pode atuar na ponta direita, na ponta esquerda. Eu vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Carlos Eduardo nesse campeonato turco, bem preenchido, tá? Tanto no setor ofensivo quanto também na defesa. Qual a sua opinião e desses jogadores revelados nas categorias de base do Goiás? Qual jogador você gostaria de ver de volta à Serrinha? Se pudesse escolher só um nesse momento, pergunta difícil, hein? Mas eu ficaria entre o Rafael Toló e o Eric. Se pudesse escolher 2, eu acho que seria esses 2. Tá puxando aqui de cabeça agora de jogadores revelados aqui pelo clube. Se fosse com passagem, com toda certeza seria o Michael. Mas bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse empréstimo do Goiás de um jogador para o clube do Gustavo Lima, no interior do Paraná, que é o zagueiro Mina. Você lembra dele? Jogador que foi um dos destaques na campanha de 3º lugar do Goiás na Copinha, 21 anos de idade, tem um contrato até o final de 2025 no Verdão, então teve o seu contrato prorrogado recentemente e vai por empréstimo ao Paranavaí para a disputa da 2ª divisão do Campeonato Paranaense. E não tem como não associar, né, uma coisa a outra. O Paranavaí, que recentemente foi adquirido pela SAF do Gustavo Lima, vamos colocar assim, nas pessoas que estão à frente do clube, e acaba criando aquela associação com o torcedor que com toda certeza cabe a análise, cabe a reflexão, até mesmo para nós como torcedores do Goiás. O Paranavaí, que tem uma história interessante,
no interior do Paraná. Eu diria que se fosse para comparar com um time aqui de Goiás, talvez o Itumbiara, né? O Paranavaí foi campeão da primeira divisão em 2007, vencendo o Paraná Clube na grande final. Estava na terceira divisão no ano passado, conseguiu a conquista do título, consequentemente do acesso, e vai jogar a segundona neste ano com a presença do zagueiro Mina no seu elenco profissional. A SAF foi adquirida 60% por 3 milhões de reais, a operação no total, onde o grupo de investimentos, né, do Gustavo Lima irá investir aproximadamente 10 milhões de reais no clube somente nesse ano, tanto em elenco, jogadores, quanto também para a modernização do centro de treinamento e a valorização da base. Então deve ter algo nesse sentido para a formação de atletas também no interior do estado. E aí fica aquele questionamento, né? Alguns dos principais figurões, tanto da música sertaneja quanto também de negócios, né? Grandes empresas aqui em Goiás, que ou pararam de investir no Goiás, enfim, no Vila, no Atlético, ou até mesmo nunca investiram e buscam negócios fora. Tudo bem, Goiás pode não ter a economia de São Paulo ou de Minas Gerais, mas estamos sim falando talvez do 7º, 8º estado mais importante do Brasil, né? Então não tem a menor dúvida em relação a isso. E as empresas, como essa daqui que eu estou utilizando, né? Essa camisa do Goiás de 2005, você via basicamente todas do estado, né? A Cifarma, o governo do estado, a Celg, Refrescante, e é isso. Eu acho que aqui atrás deve ter uma ou outra. Hoje, puxando aqui de cabeça agora, empresa grande no Goiás, não tem, né? Não tem uma marca de referência no estado que patrocina o clube. Isso é algo preocupante, né? Eu vejo que não gosto de usar muito essa palavra, que é muito genérica, mas a globalização das marcas, isso acaba influenciando também. Porque antes, por exemplo, um valor que o Goiás fechava X com a Mabel, hoje ele pode fechar um valor Y, geralmente maior, com uma empresa de fora, do exterior, enfim, já que o Campeonato Brasileiro ele não é só transmitido no estado, enfim, é esta vinculação internacional. Mas por outro lado é preocupante, porque você não vê as principais figuras, empresas investindo no futebol local, né? E não estamos falando de um Goiás da terceira divisão do estadual, da terceira divisão do Brasil, não, dos principais clubes também do país. Eu entendo também que nessa questão do Gustavo Lima, comprando o Paranavaí, um clube menor, um investimento inicial, mas fica a reflexão, por exemplo, com a Neoquímica, né, que acabou adquirindo os naming rights da Arena Corinthians. Não estou falando que é melhor investir no Goiás do que no Corinthians, mas, por exemplo, né, a camisa do Goiás teve o patrocínio da Neoquímica em duas ocasiões, né, em duas eras, ali no final dos anos 90 e também no final dos anos 2000, né, 2009, 2010. Por que isso não acontece mais? 2008 também, né, com a presença da Neoquímica. A Friboi, enfim, há várias outras marcas também, sei lá, talvez a Sinhá, outras do ramo farmacêutico, né, a Cifarma, a Geolab, enfim, várias outras que estão em Goiânia, Anápolis, Aparecida, Itumbiara, mas que não tem esse vínculo com os clubes. Eu acho isso ruim, tá? Até porque pensando em algo como, por exemplo, um naming rights para Serrinha, ou avançando dentro dessa história de SAF, seria importante. Até mesmo os outros figurões, né, como eu citei, como Gustavo Lima, que pode não ser goiano, mas mora aqui na capital, né, nos entornos também, eu acho que seria uma história interessante. O Gustavo Lima, que já teve o seu nome vinculado, acho que isso aconteceu uns 2 meses atrás, por torcedores, aquelas mensagens de Facebook, fui atrás disso, não tem nada, tá? O Gustavo Lima nunca teve um contato direto com o Goiás, e sim, ele tenta já uma aproximação ao futebol há pelo menos 2, 3 anos. Tanto é que ele já teve, digamos, conversas com o dono dos supermercados de BH, o dono basicamente de uma parte da SAF do Cruzeiro. Até chegou a especular que ele poderia comprar, enfim, acabou que essa história não foi adiante. Outras especulações, após ele ser o garoto propaganda da VaideBet, casa de apostas esportivas, né, que patrocina também, por exemplo, hoje o Corinthians, o próprio Paranavaí também, como patrocinador profissional, mas não houve nenhum tipo de proposta, tá, para o Goiás ou alguma coisa nesse sentido. Agora sim, essa parceria entre os dois clubes. Não dá pra gente saber se o Goiás irá emprestar mais jogadores ao Paranavaí, enfim, ou se pode chegar outros atletas da base deles aqui no Goiás, pode ser, tá? Acho que é um projeto aí que vale a pena a gente ficar de olho, e fica este questionamento, esta reflexão: por que não investe, né? Por que os personagens principais aqui do estado,